João 13. Antes de se aproximar a Páscoa, Jesus, sabendo que estava chegando a sua hora, porque ele era o Cordeiro Pascal, né? O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Sabendo que já estava prestes ao seu sacrifício, de passar deste mundo para o Pai, como ele havia amado os seus que estavam no mundo até o fim, os amou. Quando acaba a ceia, Jesus tira suas vestes, amarra uma toalha sobre seu corpo, pega uma bacia e enche de água. E ali se dispõe a lavar os pés dos seus discípulos. Nesse momento em que Jesus se dispõe a ter essa atitude, diz então que ele deita a água nesta bacia, começa a lavar e a enxugar os pés dos discípulos com a toalha que estava nele. Querido, certamente isso tem um significado espiritual grande, na verdade, né? Porque nós sabemos que Deus deixou o seu trono de glória, deixou a sua glória, como diz a palavra do Senhor, não obstante ao fato de ser Deus, renunciou, né, à sua condição e veio como homem à terra. Então, esse deixar as vestes nesse momento, Jesus ali estava tipificando o que ele fizera pelo mundo como Deus se encarnando. Ele, então, coloca uma toalha sobre si, né? Coloca uma veste humana, né? Deus se faz carne. E então ele pega uma água e coloca ali naquela bacia e começa a lavar os pés dos seus. E realmente, Deus deixa o seu trono de glória, deixa a sua glória, vem como um homem, se veste de uma cobertura de carne, né? Com uma toalha, com algo que não era completo, né? Não é suficiente. E então ele coloca essa água para lavar os caminhos. Por que lavar os pés? Os pés simbolizam os caminhos do ser humano. O ser humano estava afastado de Deus. O ser humano estava indo para longe do Pai. O ser humano seguia num caminho totalmente inverso ao querer e à vontade do Senhor. E então Jesus mostra ali qual era o propósito de Deus. Lavar os pés para que com os pés e os passos realmente voltados para o Senhor, todos pudessem andar conforme a vontade de Deus. Nesse momento, Jesus se aproxima de Simão Pedro e diz então que Simão diz a ele: Senhor, tu lavas os meus pés? Respondeu Jesus a ele: o que te faço agora você não entende, mas você saberá depois. Queridos, não é a primeira vez que nós vemos esse tipo de ação. Jesus muitas vezes faz coisas incompreensíveis aos olhos humanos, que não dá para você entender imediatamente, que não dá para você aceitar. Entretanto, o Senhor sabe de todas as coisas e o que Ele faz de uma maneira perfeita para uma obra perfeita. Então, nunca duvide de Deus, nunca duvide do amor de Deus, nunca se escandalize da ação do Senhor, mas entenda, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o Senhor, Ele age com propósitos, e o intuito de Deus realmente é nos forjar, é nos lapidar, é realmente nos preparar para aquilo que é a sua vontade. Embora Jesus tenha dito para Pedro: olha, o que eu faço você não entende agora, mas depois você entenderá.
Pedro, como sempre, né, ficava debatendo e Pedro então disse: o meu pé nunca o Senhor lavará, né? Aquela mania, né, de sempre saber mais, né, de entender mais, né, de querer passar uma imagem até superior ao que é, né? Oh, eu não sou orgulhoso, eu não aceito, né? E no entanto, na verdade, ali era uma questão de ensino, era uma questão que tinha muito significado diante de Jesus. Então, guarde uma coisa: às vezes o Senhor pode agir de uma forma que você não compreende. Às vezes parece, mas, né, essa situação, né, vai humilhar alguém, ou essa situação, né, vai aparentar que eu sou uma pessoa orgulhosa, que eu sou uma pessoa isso ou aquilo, mas na verdade ali havia um agir de Deus para tratar, para ensinar. Jesus então disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Olha só, né? A ameaça de Jesus, conhecendo o coração de Pedro, né? Que era todo estouradão, mas tinha um coração. Jesus fala: se você não deixar eu te lavar, você não vai ter parte comigo. Era tudo que Pedro não queria, né? Imagina, Pedro era um dos que mais compreendiam, né, a glória, o poder de Jesus Cristo. E nós precisamos entender isso. Se nós não deixarmos Jesus trabalhar conforme Ele quiser em nós, o que acontece? Nós não teremos parte com Ele. Eu quero agir assim. Então, na verdade, queridos, Deus age com cada um da forma que quer. Lembra com o cego que ele agiu de uma forma incompreensível, ele cuspiu na terra, fez lodo, passou nos olhos dele, né? E com cada pessoa, Deus tem um tratamento. Preste atenção uma coisa: ninguém é igual a ninguém. Todos são diferentes. E Deus, em sua imensa sabedoria, Ele trata com cada um individualmente, conforme a sua grande sabedoria. Logo, aqui diz então que Jesus falou: se você não deixar eu te lavar, você não terá parte comigo. E Jesus realmente vai agir da forma que ele precisa agir naquilo que é a vida, o emocional, o físico, o espiritual de cada um, a fim de alcançar os seus resultados e os seus objetivos. Pedro, como amava Jesus, Pedro diz: não só lave meus pés, mas também lave minhas mãos, lave minha cabeça. Ele já é ali, né, todo empolgado, né, já aumenta tudo e já extravasa e já exagera, né, porque ele era alguém extremamente espontâneo, né? Então, tenha isso no seu coração. Deixa Deus agir, deixa Deus fazer, né? As coisas não são do seu jeito. As pessoas acham que elas têm algum poder extraordinário no mundo. Queridos, nós não somos absolutamente nada. Veja, os grandes, né, ditadores que pisaram nessa terra, que se julgavam eternos. Queridos, eles se julgavam inatingíveis, eles se julgavam, né, imparáveis, vou colocar dessa forma, né, que ninguém poderia impedi-los. E, no entanto, o homem é como a erva que passa. Então, guarde isso no seu espírito. O Senhor, Ele quer agir e da maneira que Ele quiser. Só o Senhor é Deus. Se você se lembrar de Nabucodonosor, diz a palavra do Senhor que o Senhor disse a ele, antes de anulá-lo, de jogá-lo por terra, o Senhor disse: para que aprendas que só o Senhor é o que reina e domina
sobre o reino dos homens. Então, enquanto Nabucodonosor não reconhecesse que quem é Deus e só Deus domina sobre os reinos da terra e dos céus, ele ia o quê? Ter que ficar pastando. Então, muitas vezes, quando você se ilude, que você se enche de orgulho e julga que você realmente é alguém que tem todo o poder de domínio, poder de dominação, então o Senhor mostra, você não tem nada, ninguém tem nada. Nu nós viemos a esse mundo e nu nós sairemos deste mundo. Não se engane, não se iluda, porque nós não temos absolutamente nada. Tudo é de Deus. Tudo que está nessa terra e é eterno é de Deus. Quer dizer, todo ser humano pertence a Deus. E tudo que está nessa terra é passageiro. Logo, o que Jesus falou, não trabalheis por ajuntar tesouros que a traça corrói, que a ferrugem consome, mas trabalhe realmente pelo que é eterno. Nós realmente precisamos entender a nossa limitação e como Davi, porque ele era um homem sábio, ele dizia: Senhor, faça-me contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio, né? Então, quando você entende que você não é nada, que você não tem nada, que ninguém é de ninguém, então você passa a se tornar uma pessoa mais curada, uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais descolada, né? Porque quanto mais você está apegado às coisas dos céus, menos você estará apegado ao que é dessa terra. Jesus responde para Pedro naquele momento: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está limpo, né? Quem é que lava? O ser humano. A Bíblia fala que o que lava é a palavra. Você vê que Jesus, ele pega a água e lava os pés, que simbolizam os caminhos. Agora, quem lava o ser humano é a palavra pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, o Senhor realmente, ele quer lavar. O Senhor realmente disse que eles já estavam lavados, por isso só precisava lavar os pés mesmo. Por que eles estavam lavados? Porque eles tinham andado com Jesus 3 anos e Jesus lhes falava, e Jesus pregava, e Jesus sempre mostrava o caminho para eles. Então, a única coisa realmente que Jesus estava lavando eram os pés deles. Por quê? Para que os passos deles permanecessem firmes no caminho reto, para que os passos deles não se desviassem. Se você se lembrar, queridos, os discípulos, diante da pressão, quando eles viram que os soldados foram para cima de Jesus e foram levando Jesus preso, os discípulos acabaram fugindo, né? Muito triste esse momento, né? Os discípulos fogem, porque na hora da dificuldade, porque na hora da tribulação, porque na hora da dor, realmente eles não tinham ali estrutura suficiente para lidar com aquela situação emocional e fisicamente. E disse que eles fogem. Mas olha que interessante, por isso Jesus está lavando os pés deles, para que os pés deles continuassem no caminho. Eles fogem, mas eles não fogem daquilo que era o caminho do Senhor. Por um momento, eles se dispersaram todos, mas todos se reuniram de novo, lá naquele lugar, e ficaram lá, embora estivessem escondidos, mas estavam ali, falando de Deus, consolando um ao outro, depois que Jesus fora morto. E isso é importante, que Deus lave os seus pés e você sempre seja guiado ao caminho do Senhor,
que você sempre retorne para a casa de Deus, que você sempre retorne para o caminho do Senhor, para que você realmente seja edificado pela palavra de Deus. Jesus sabia bem quem era aquele que haveria de traí-lo, mas os demais, todos, já estavam limpos no seu interior e nos seus caminhos. Depois que Jesus lavou os pés, tomou as vestes de novo, se assentou outra vez à mesa. E a mesa é o lugar onde ele partilha o pão, onde ele partilha a palavra, onde ele partilha o ensino. E ele disse: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem certo, porque eu sou. Jesus é o mestre, é aquele que tem o ensino, é aquele que nos direciona, e ele é o Senhor, aquele que realmente vai ter total domínio sobre nós, vai ter uma palavra realmente que deve ser a última palavra sempre nas nossas vidas. E Jesus disse: ora, se eu sou o Senhor e o Mestre, e lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. O que Jesus quis dizer com isso? Se eu deixei o meu lugar, deixei a minha veste de glória, na verdade, deixei a minha condição de Deus, vim me vestir de uma toalha, né? De uma veste momentânea, passageira, me vesti de carne e me curvei, servi vocês, lavei os pés de vocês para que os caminhos de vocês sejam caminhos limpos. Então vocês também devem fazer isso, deixar a glória de vocês, deixar o orgulho de vocês, deixar a posição de vocês, se vestirem de humildade, se vestirem de simplicidade, servirem aos seus irmãos, se curvarem e lavarem os pés, lavarem os caminhos, ajudarem as pessoas a seguirem no caminho de Deus. E depois de lavar, ele enxugava os pés. E eu quero declarar essa maior glória que o Senhor realmente quer que nós tenhamos. Como ele mesmo disse no versículo 15: eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, vocês façam também. Na verdade, eu digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês entenderem essas coisas e as fizerdes, verdadeiramente vocês serão bem-aventurados. Queridos, essa palavra é maravilhosa e essa palavra é o ensino fundamental que fará a diferença em todas as lideranças, em todo o ministério cristão, em todos aqueles que foram chamados para servir ao Senhor Jesus. Que nós devemos deixar a nossa condição, nós devemos sempre deixar prevalecer a humildade, a pureza, a simplicidade nos nossos corações. E nós devemos sim servir e fazer o sacrifício, nos curvarmos a fim de que? De levar as pessoas ao caminho reto, ao caminho da salvação. Você vê que Paulo, ele foi um exemplo perfeito, né? Eu acredito que Paulo foi um dos exemplos mais perfeitos dessa convocação de Jesus, porque Paulo era um homem extremamente sábio, ele era estudado, ele estudou com Gamaliel, ele tinha um currículo em todas as áreas perfeito. E diz então que Paulo chegou a um momento que diz: eu me faço de tolo para ganhar os tolos.
Eu sei quem eu sou, eu conheço a minha bagagem, mas eu me faço de tudo, de todas as formas, a fim de que alcance a muitos e os salve. Então Paulo, ele era capaz, ele tinha uma flexibilidade, queridos, que você verá poucas vezes ele se vangloriando do seu currículo, que era perfeito. Como um homem letrado na época, ele foi formado por Gamaliel, um dos maiores sábios, um dos maiores homens da época, naquilo que era a cultura judaica e naquilo que era toda a cultura da época. E, no entanto, você vai ver raras vezes, só quando Paulo estava realmente diante de alguém muito arrogante, ele se apropriava dos seus méritos físicos e letrados, mas mesmo assim ele dizia: a tudo considerei como escória para alcançar a Cristo. Então, entendamos esse ensino maravilhoso que vai definir muito da sua vida cristã. Um servo do Senhor, um chamado para o ministério, não é aquele que se ergue, que se veste, né, de roupas resplandecentes, a fim de ser servido, a fim de ser cultuado, a fim, né, de ser conduzido pelo glamour, pelo status, pela glória humana. Não, 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 não. O servo do Senhor é aquele que vai deixar a sua condição total, em todas as áreas, a fim de alcançar quem for o tolo, como Paulo disse, né? Eu me faço de tolo para ganhar os tolos, né? Vai ganhar os letrados, vai ganhar os sábios, vai ganhar pessoas em todas as esferas. Por quê? Porque sempre está apto a descer de patamar, a crescer, a se desenvolver para estar em patamares altos, não por status, não por vanglória, mas para que possa realmente sempre ser conhecedor de tudo e levar muitos a Jesus Cristo. Cristo, então, naquela mesa, ele revela que ele haveria de ser entregue, que ele haveria de ser traído. Todos os discípulos ficam falando: não, Jesus, eu não vou, eu jamais vou te trair, quem é, quem não é? E João, que estava deitado no peitoral de Jesus, perguntam, fala para ele, pergunta quem é que vai traí-lo. E então Jesus Cristo fala: aquele que eu colocar o pão, entregar esse pão molhado, é esse. E diz que ele entrega para Judas, mas ninguém entendeu. E no mesmo momento, Satanás se possui Judas. E Judas vai fazer o que queria fazer. Cristo fala: vai à pressa, faz logo o que você tem para fazer. Nesse momento, durante toda aquela condição, diz que o Senhor Jesus continua na mesma condição que está e ele fala: agora Deus vai ser glorificado. Agora vocês vão ver Deus ser glorificado. Tudo fazia parte do processo, tudo estava escrito e pré-determinado. Deus já tinha estabelecido o caminho de todas as coisas para que se concluísse o plano e o projeto de Deus. Cristo diz no versículo 31, agora é glorificado o Filho do Homem. Aparentemente, Cristo não seria glorificado. Aparentemente, Cristo seria o quê? Humilhado, não é verdade? Ele foi levantado na cruz, ele sofreu ali, ele foi perfurado por aqueles pregos, mas ali, Cristo estava sendo glorificado. Porque se Deus era glorificado nele, Deus também o glorificaria em si mesmo. Então, a glória de um homem
não está naquilo que ele passa aos olhos humanos, mas naquilo que ele faz na hora da sua luta. Você tem glorificado a Deus com a sua luta? Você tem glorificado a Deus? Ou você tem, na verdade, ferido a Deus, entristecido a Deus com a sua luta? A luta de Jesus ali, o sacrifício de Jesus glorificaria a Deus. Deus seria glorificado nele. Mas há pessoas que na hora da luta fazem das suas lutas motivos não de glorificação, mas motivo de escândalo, motivo daquilo que é o afastamento de Deus, motivo daquilo que é o ataque a Deus. Diz então que o Senhor, porque seria glorificado, haveria de glorificar a Jesus. Cristo então diz: por um tempo estaria com eles, mas chegaria a hora que eles buscariam ao Senhor e não encontrariam ao Senhor. Naquele momento os discípulos não entenderam e falaram: mas como, Jesus? E Jesus explica: para onde eu vou agora, vocês não poderão ir, né? Lógico, eles estavam vivos, eles não compreendiam que Jesus ia morrer e iria subir aos céus, né? Mas Jesus falou: vai chegar a hora que vocês irão. Por quê? Porque depois da ressurreição dos mortos, todo o que morreu crendo em Cristo irá realmente para as mansões celestiais, né? Que Jesus disse, no livro de João nós leremos ainda, ele disse: vou preparar-vos lugar. Nesse momento Cristo faz a declaração do novo mandamento. Ele diz: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, também vos ameis uns aos outros. É muito importante isso, né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Também vos ameis, como eu amei vocês. Então, o amor do Senhor é uma ordenança para nós cristãos. Aquilo que o Senhor estabelece. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E então Cristo define os seus discípulos. Ele diz: nisto conhecerão que sois os meus discípulos. Nisto que? No cumprimento deste novo mandamento do Senhor Jesus, que é o amor, que é o exercício do amor. Por isso que nós vamos ver lá Tiago, nós vamos ver lá no livro de 3 João, 2 João, falando da importância do amor, porque Deus é amor. Então, mostra-me, a fé sem obras é morta, né? Mostra-me as suas obras e eu saberei qual é a sua fé. Então, na verdade, a prova de que alguém é discípulo do Senhor Jesus, o que fará um discípulo conhecido é o amor. Diz então, isso no versículo 35. Nisto, no fato de vocês se amarem uns aos outros, todos saberão que sois meus discípulos, se amares uns aos outros. Pedro continua com aquela pergunta: mas Jesus, para onde o Senhor vai? Jesus disse: não, você não vai poder ir agora, mas depois você vai me seguir, né? Depois ele iria e vai, assim como nós que cremos no Senhor Jesus e o buscamos, iremos morar com ele para sempre. Então Pedro se indigna, como sempre, né? Como que eu não posso te seguir? Como que eu não posso ir para onde o Senhor vai? E Jesus, então, fica só olhando para ele e ele diz: eu seria capaz de dar a minha vida por ti. E nessa hora, Jesus, olhando para ele, diz: na verdade, te digo, tu darás a vida por mim? Hoje não cantará o galo
enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Meu Deus do céu, hein? Naquele momento que, mais uma vez, Pedro, no seu ímpeto, queria, convencer a Cristo, Cristo fala de uma verdade que nem ele imaginava. Ele achava que ele era capaz de morrer por Jesus. Ele achava que ele era capaz de realmente, ir até a morte por Jesus. Mas Jesus diz: você daria a vida por mim? Pois eu te digo que o galo não cantará até que 3 vezes me negues. Jesus afirma que Pedro o negaria. Nem Pedro imaginaria que cometeria tal coisa. E há muitas coisas que nem você sabe a respeito de si mesmo, mas Deus sabe. E, no entanto, o Senhor amava Pedro, porque conhecia a inteireza e o desejo do coração dele. E realmente isso é uma realidade muito grande. Nem você, na verdade, se conhece, mas o Senhor te conhece e Ele te amou. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. O Senhor te amou, o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu. E porque Ele te escolheu e conhece exatamente quem você é, a tua força, a tua fraqueza, até onde você é capaz de ir, até onde você pode suportar ou não, Ele não deixa de te amar por causa daquilo que são suas limitações, por causa daquilo que são suas ações, mas Ele sabe enxergar aquilo que são suas fragilidades e, no entanto, Ele é capaz de te amar, de te perdoar, de te compreender e de te ajudar, porque você vai ver que, embora Pedro realmente tenha negado a Jesus, depois Pedro foi cheio de uma autoridade tão grande que ele recebeu o dom de intrepidez, conforme ele orou. Ele pediu o dom de intrepidez para que ele não fosse mais covarde, para que ele não fosse mais fraco. E naquilo que é sua fraqueza, o Senhor pode te fortalecer e te dar grande vitória. Então se curve diante do Senhor e deixa realmente o Senhor fazer a grande obra na tua vida. Eu te abençoo com essa palavra. João 13. Fica na paz do Senhor.